Olá, doutora Maria Cristina, tudo bom? Olá, tudo bem? Bem-vindos todos que estão aqui, a gente já está subindo aqui a audiência, então. Hoje a gente vai falar sobre os problemas ambientais dos rios de João Pessoa e seus possíveis planos de recuperação. Agradeço os que já conectaram com a gente, logo mais outras pessoas chegarão. E agradeço aqui a presença da ilustre Maria Cristina Crispim. Tudo bom, doutor? Tudo. Eu que agradeço o convite, né? E a confiança de nós podermos estar contando um pouquinho da nossa história aqui. Ah, que ótimo. É, então vamos lá. Maria Cristina Basílio Crispim da Silva tem 33 anos de carreira nesse meio ecológico, né? Desde a formação de biologia na UFPB, em 1987, não é isso? Em 97, em 97 concluiu seu doutorado na Universidade de Lisboa em Ecologia e Biosistemática e desde 2001 é pós-doutor em Ecologia aplicada pela UFPB. Atua nas áreas de gestão ambiental, limnologia, zooplâncton, biorremediação, restauração ambiental, despoluição em ambientes aquáticos, aquicultura sustentável, ecoturismo e educação ambiental. Que currículo, hein, doutora? Além Pois é, eu só disso, acredito quando vocês falam. Além disso, ela ingressou na Universidade Federal como professora concursada em 2001 e hoje leciona tanto na graduação quanto na pós-graduação dos cursos do Centro de Ciências da Natureza da UFPB. Desenvolve diversos projetos de extensão junto às comunidades pesqueiras, nas zonas rurais e do semiárido, com enfoque na aquicultura familiar e no estímulo à construção de fossas ecológicas. Que história! Doutora Cristina, o município de João Pessoa tem 19 rios, entre eles alguns bem populares, né? Como o Rio Cabelo, Rio Cuiá, Jaguaribe, Gramame, Sanhauá, Mandacaru. A senhora classifica alguns desses rios. Qual que a senhora acha que é mais difícil, assim, a situação? Qual que a senhora acha que mais está poluído, que vai ser mais difícil conseguir recuperar? Se algum deles são irrecuperáveis, se não existe isso na natureza, como é? Olha, eu acho que nenhum rio é irrecuperável. Na realidade, quanto maior é o rio, mais está em contato com margens, né? Mais está em contato com a urbanização, aí a tendência é ele piorar. Então, nós temos o rio, vários rios, Rio Mandacaru, Rio Sanhauá, Rio Jaguaribe, né, que tem grandes extensões por áreas urbanizadas. Então, esses rios acabam tendo pior qualidade de água do que outros de menores dimensões que tenham menos urbanização. Então, isso por quê? Porque, infelizmente, é a urbanização e a falta de saneamento básico adequado que fazem com que haja a perda dessa qualidade de água desses rios. Que eles são recuperáveis, eu não acho que nenhum, né? Porque é possível, se o principal problema é a falta de saneamento, então, controlando esse saneamento, a gente conseguirá melhorar esses rios. Inclusive com relação ao esgoto pluvial que acaba desaguando nesses rios, a senhora também é contra esses cursos irem para o rio? Então, na realidade, muitas vezes a drenagem urbana, né, a água pluvial, ela não é só água pluvial. Muitas casas ainda jogam a água cinza, que é aquela água de lavagem, de lavanderia, de pias, etc., ainda jogam na rua, para que as fossas não encham. Então, essas águas acabam se juntando com a água da chuva e acaba tudo chegando no rio com grande quantidade de nutrientes. Então, a água de lavagem, apesar de ser menos contaminante do que uma água de bojo sanitário, por exemplo, mas ela é rica em sabão. E o sabão, ele tem problemas de eutrofização, ele tem problemas de enriquecer com nutrientes os rios. Então, esse é o nosso principal problema, excesso de nutrientes nos rios. Que acarreta em outros, né? Se a gente pensar nisso, o excesso de nutrientes no rio é como se fosse o adubo. Então, se eu estou adubando o rio, é a mesma coisa que eu estiver adubando uma agricultura. O que é que vai acontecer? As plantas vão crescer mais. E é isso que a gente vê nos nossos rios. Os nossos rios estão cheios de plantas aquáticas, principalmente plantas aquáticas flutuantes,
e isso depois aumenta a degradação do rio. Se esse rio fica fechado de planta, aí aumentam mais ainda esses problemas. Interessante. Do ponto de vista ecológico, a senhora acredita que é possível recuperar a saúde de alguns desses rios, considerando que alguns deles são divulgados pela mídia como rios mortos, diante da situação de degradação e poluição, como, por exemplo, aquele trecho do Jaguaribe que fica ali no bairro do São José, no Shopping Manaíra? Então, rio morto não existe. Na realidade, sempre tem alguns organismos, lá sempre tem vida. Tá? Dependendo da qualidade de água do rio, vai ter um ou outro tipo de vida. Eu já ouvi também chamar que o Rio do Cabelo é um rio morto, só tem esgoto, é um esgoto a céu aberto. Então, não é. Isso não corresponde à verdade. Nós ainda temos rio, e a maior parte desses rios ainda tem peixe, tá? Que são dos organismos mais sensíveis. Então, é muito errado a gente chamar rio morto, tá? E é possível a gente tentar fazer essa restauração de formas muito simples, né? E muitas vezes a baixo custo. Então, como eu falei, um dos principais problemas desses rios nossos urbanos é o excesso de nutrientes por falta de esgotamento sanitário. Então, a falta de fossas adequadas, né? Muitas fossas são vazadas, muitas águas cinzas são lançadas no ambiente, e isso termina chegando no ambiente aquático. Então, a melhor forma de resolver esse problema seria nós fazermos o tratamento dessas águas residuárias domiciliares nas próprias residências. E tudo isso é possível, né? Se nós trabalharmos, por exemplo, com fossas ecológicas, então é possível que essas águas elas não cheguem em ambiente aquático nenhum. E elas podem ser reusadas em sistemas de produção de alimentos. Então, as fossas ecológicas que eu falo são os círculos de bananeiras, que são feitos para águas cinzas, águas de lavagem. Eles são de muito fácil construção, são muito baratos. Então, pode simplesmente fazer um buraco escavado no chão, um buraco de 1 metro por 1 metro de diâmetro, e encher esse buraco com galhos e ramos e troncos de árvores, etc. E com isso a gente consegue fazer um tratamento de maneira que essa água não seja escorrida a céu aberto. Com o plantio das bananeiras, a gente garante a absorção dessa água, de grande parte dessa água, e os nutrientes vão ser incorporados na própria bananeira, vão ser incorporados nas bananas, né, que podem ser usadas para consumo, enfim. E temos também o tanque de evapotranspiração. Então, o tanque de evapotranspiração, ele serve para a água do bojo sanitário, é mesmo para tratamento da água que vem do bojo sanitário. Então, ele também é mais barato de construir do que uma fossa comum, tá? Ele é menos profundo e não leva a laje em cima, então aí já diminui o custo da obra, e ele serve também como forma de tratamento dessa água e também produção, reuso de água e produção de alimentos. Então, nós estamos divulgando essas fossas porque nós acreditamos que com ela resolveremos metade do problema também dos rios. Que interessante. Eu tenho mais perguntas. A gente viu que a senhora desenvolveu uma técnica, foi pioneira no desenvolvimento de uma técnica, inclusive nos parece que bastante barata, de colocar cortinas de plástico em rios para recuperar esses rios que estão muito poluídos. Como é essa técnica? Como ela funciona? Como é que a senhora chegou nessa conclusão? Então, isso foi um trabalho de doutorado da nossa aluna Flávia Oliveira Martins, no Rio do Cabelo. Então, nós tentamos no Rio do Cabelo, na realidade o que a gente está tentando é a exploração. O que está acontecendo é com o assoreamento, essa capacidade de depuração diminui. Então, a gente coloca, através desses plásticos, dessas cortinas, um substrato no ambiente, um substrato rígido, de maneira que os micro-organismos que já estão presentes na água, a gente não está inserindo biota nenhuma, a gente não está inserindo espécie nenhuma nova, esses próprios organismos que já existem na água vão se agregar a esse plástico. Então, esse plástico, com essa comunidade, vai auxiliar nos processos de decomposição, né, da matéria orgânica, absorção desses nutrientes e produção de nova matéria orgânica, que vai servir de alimento para a própria biota que já está presente na água. Então, as próprias espécies, os seres vivos, animais, etc., que já existem na água, vão ter mais alimento disponível. Além disso, como tem microalgas nessa comunidade, vai haver produção de oxigênio na água. Então, no Rio do Cabelo, o projeto foi muito interessante. Ele, além de melhorar
bastante a transparência da água, a água ficou completamente transparente, a gente conseguia ver o fundo do Rio do Cabelo, aumentou em 9 espécies de peixe. Então, o Rio do Cabelo, quando saía para o mar, os peixes entendiam que o rio tinha boa qualidade e aí adentravam o rio e reproduziam lá dentro, né? Então, com isso, a gente passou de 6 espécies de peixe para 15 espécies de peixe. Pode falar. E aí o rio passou a ser novamente assim utilizado para a equicultura familiar, é essa, né, a expressão? Não, na realidade a gente conseguiu ver pessoas pescando no Rio do Cabelo. Eu nunca tinha visto ninguém pescando. Nós conseguimos ver pessoas pescando tanto no rio quanto lá no Foz, lá na Barra, né? Foi muito interessante. A gente conseguiu também o mangue começou a nascer na Foz. Então nunca nasceu. A senhora está falando isso, e quando eu cheguei aqui em João Pessoa, há 15 anos atrás, a senhora falando isso me fez relembrar uma memória. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, 15 anos atrás, eu realmente vi pessoas pescando na foz do rio, perto já da praia no mar. Mas realmente, recentemente, eu recebi alguns familiares e levei para passear no litoral. E a gente foi ali onde tem a foz do Rio Cabelo, e a água estava preta. Eu fiquei tão triste. E eu sou muito ativista do nosso litoral paraibano. Eu fico muito incomodada quando eu vejo alguém, sabe? Fazer turismo ali, deixar o lixo, a sujeira na areia, derramar esgoto doméstico ou daqueles quiosques no rio, no mar. Eu fico bastante incomodada. Eu pego briga. Então, na realidade a gente fica muito frustrado, né? Quando chega num rio e vê um rio com água suja. Eu tive há pouco tempo em Portugal, e assim, é uma coisa que a gente chega num rio urbano e você vê água transparente, é incrível. E esse desejo de fazer o mesmo aqui nos levou a desenvolver essas pesquisas no sentido de a gente conseguir formas simples, né, de tratar esses rios de maneira que eles possam voltar a ser o que era. A despoluição desse rio é extremamente importante. Porque os rios servem não só para os peixes, né? Nós também utilizamos os rios, como você acabou de falar. Os rios são os habitats dos peixes, mas eles também são fundamentais para a nossa vida, né? A gente tem, por exemplo, o Rio Gramame. O Rio Gramame, ele é responsável por 70% do abastecimento de água da cidade de João Pessoa. Ou seja, ele é vital para a gente, né? E em 2018, houve um derramamento de ácido de soda cáustica, né? Da estação de tratamento da Cagepa, uma parte de um volume de 40 mil litros, uma parte desses 40 mil litros alcançaram no rio. Não deu tempo da Cagepa conter esse vazamento. E aí destruiu o ecossistema ali do rio, aquela parte que a bolha alcançou. O que eu posso dizer sobre isso? Por exemplo, com o projeto da cortina de plástico. Dava para usar nessa situação para recuperar a parte do rio que foi afetada, que sofreu essa lesão, esse acidente ambiental? Então, nós temos duas situações diferentes. Por exemplo, nesse acidente da Cagepa, do 2018, foi um produto tóxico que entrou na água, né? O hipocloreto de sódio, que é a soda cáustica. Então, é um produto extremamente alcalino, ele em si é tóxico. Esse ano, em 2019, aconteceu um novo acidente no Rio Gramame. Então, houve o despejo também acidental de lagoas de estabilização de uma fábrica de papel. Então, ficou um monte assim, o rio parecia que não tinha água, era só resíduo celulose flutuando. E o cheiro São duas situações. Uma é isso. Espera aí, que ela já volta. Deu uma quedinha. E outra situação de uma grande entrada de material orgânico também, além de algumas toxinas que possam estar presentes nessa lagoa de estabilização. Então, são duas situações distintas. Uma matou os peixes pela toxicidade que tinha. Houve uma grande mortalidade nesse acidente de 2018. Esse 2019 foi algo mais lento, mas vai liberar, aliás, ainda está liberando muita matéria orgânica, porque o papel é difícil de decomposição, muita coisa afundou, muita coisa foi retirada pela própria Compel, né? A Compel tomou providência de retirar, mas muita coisa afundou. E todo esse material entrou em decomposição.
Então, isso são processos mais biológicos do que químicos. Mas também trouxe, a gente deixou de ver peixinhos na água, o oxigênio chegou a 0,5 miligramas por litro, que é muito baixo, né? Mas os peixes tiveram tempo de fugir, né, para os afluentes que vão dar no Rio Gramame. Então, foi menos danoso agora do que anteriormente. De qualquer forma, essas nossas propostas liberou muitos nutrientes para a água. Então, a água está muito mais escura, a água está com muito mais nutrientes, né? Aumentou muito o teor de amônia. Então, para esse processo, é eficiente o uso das cortinas de plástico. Por quê? Porque são processos de produção primária. Então, tendo mais nutrientes, a gente pode incluir aquela comunidade que é o biofilme, né? E esse biofilme vai conseguir absorver esses nutrientes, produzir matéria orgânica, que essa matéria orgânica vai ser usada para produzir alimentos até para os próprios peixes. Então, nesses casos em que há a inserção de muita matéria orgânica no rio, ou que esse rio é muito rico em nutrientes, esse processo de biofilme, de biorremediação por biofilme, ele é muito eficiente. Então, a gente está até com um projeto que enviou agora para o Fundo Casa, né? Um dos fundos Casa que dava prioridade a pescadores. E aí a gente enviou junto com a IVOT, que é uma ONG lá do Vale do Gramame, nós enviamos um projeto no sentido de aplicar esse biotratamento no Rio Gramame. Porque do mesmo jeito que deu certo lá no Rio de Cabelo, da gente aumentar a quantidade de espécies presentes na água, a gente tem muita fé que também funciona aqui no Rio Gramame. A senhora considera que é bastante comum esses acidentes ambientais ou incidentes? Infelizmente. Teve um em 2019. E sabe Deus quando é que vai ter de novo, né? Então, acho que as empresas, elas têm que ter mais fiscalização, no sentido de elas mesmas se fiscalizarem, para ver se as próprias lagoas de estabilização, elas estão em condições, se está havendo alguma fissura, né, nas próprias barreiras de contenção dessas lagoas. Então, tem que haver mais autocontrole, né, das próprias empresas para que evitem esses tipos de acidentes, porque eles realmente acabam sendo bastante danosos ao ambiente. E, infelizmente, quem mais precisa usar o ambiente é quem mais sofre. Né? Porque quem não vive perto do rio não se preocupa muito com isso, mas quem depende do rio para pegar seu alimento, para pegar seu peixe, para outras funções, né, que as águas dos rios ainda têm, então essas pessoas, infelizmente, são as que mais sofrem com esse tipo de acidentes. Sem dúvida. E quando existe essa mortalidade, assim, considerável de peixinhos, eles precisam ser retirados da água? Porque quando eles morrem, eles devem ser retirados, porque eles vão decompor. Quando tem decomposição, as bactérias que vão decompor consomem muito oxigênio, então isso acaba prejudicando mais ainda o ambiente. Então, aqueles que não morreram por aquele motivo vão morrer pelo excesso de consumo de oxigênio depois pela decomposição. Então, o ideal seria retirar esses peixes da água, que também não foi feito em 2018. Tem como mensurar o tempo que leva para um rio se recuperar diante, assim, do despejo de esgoto doméstico, industrial, quando é cessado o despejo desse tipo de esgoto, dessa água poluída no rio? Em quanto tempo ele leva para se recuperar? Ou depende da vazão do rio, do tamanho do rio? Então, tudo vai depender. Essa sua pergunta é a pergunta que eu estou tentando responder num artigo que a gente está preparando, uma pesquisa que a gente está preparando. Porque depois que houve o acidente, dia 17 de dezembro do ano passado, nós começamos nesse mesmo dia, aliás, o acidente foi na madrugada de 16 para 17. Aí nós, no dia 17, já coletamos água, dia 18 já coletamos água, e nós fizemos coletas diárias durante uma semana, semanais durante outra semana, quinzenais depois, mensais, e nós ainda estamos fazendo essa análise. E o rio ainda não recuperou. Então, a pergunta, até o título do trabalho, eu estou pensando em colocar dessa forma. Qual o tempo necessário para um rio de um tipo de acidente desse? Mas vai depender muito do caudal do rio, né, da dimensão desse rio, do fluxo dessa água, e também da quantidade de impactos que esse rio já vem recebendo ao longo do seu percurso. Porque se for um rio, digamos, com poucos impactos, ele tem uma capacidade de resposta melhor. Se for um rio que já traz muitos impactos, já tem muita população residente, já tem muito esgoto sendo jogado, aí ele tem menos capacidade de depuração. Então, tudo isso vai depender. Mas a nossa tentativa é essa, a nossa tentativa é dar essa resposta em relação ao Rio Gramame, nessa situação específica do acidente da fábrica de papel.
Então, nós estamos com essa pesquisa em andamento ainda. Eu pensava que ia ser 1 mês ou 2 meses, mas já vamos entrar no mês 8, já estão 8 meses, e nós ainda não temos o retorno à situação de antes do acidente. Interessante. Eu tenho uma cartilhazinha de quando eu era criança que eu nunca me desfiz dela. Se você olhar, parece que eu recebi ela ontem, que era sobre a recuperação do Rio Tietê, em São Paulo. E eu recebi essa cartilha em 93. Era um projeto na época, não lembro se era prefeito ou governador Maluf, e ele tinha intenção de limpar o rio até 2003. E eu achava 10 anos tanto tempo, e triste que as políticas públicas elas não têm muita atenção a isso, né? Ele começou um projeto, aí, infelizmente, as gestões, elas precisam, claro, terminar, mas as gestões seguintes dificilmente continuam o projeto do antigo administrador, né? Do antigo gestor. E aí o projeto não teve continuidade. E a gente chega lá em São Paulo, encontra o rio com odor bem forte, a gente está dentro do carro com o vidro fechado e está sentindo. A gente está em 2020, já se passaram quase 30 anos, né? 27 anos da história que eu estou contando. O rio podia estar limpo, navegável, e nem isso, nem nada. Uma tristeza. Pois é triste essa situação. Então, uma restauração de rio, ela tem que contar com 2 aspectos. O primeiro é parar a entrada, parar a poluição que está. Então, essa é a parte mais difícil. E a segunda parte, geralmente se faz uma dragagem para tirar todo o material que está depositado no fundo, e o rio, por si só, ele vai se recuperando. Então, esse processo que nós estamos usando, ele tem uma vantagem de que ele acelera muito esse processo, tá? Ele é um pouco independente da dragagem, né? Se tiver dragagem, melhor, mas ele é um pouco independente da dragagem, porque no Rio do Cabelo, por exemplo, não teve dragagem. E o rio sofreu um grande processo de despoluição. E com cerca de 15 a 20 dias, nós já tínhamos resposta positiva ao biotratamento. Nós testámos também em Jaguaribe, no Rio Jaguaribe, com o projeto do Arthur, né? Hoje é o Dr. Arthur de Souza, porque ele testou em alguns trechos do Rio Jaguaribe. Nós quisemos comparar, o Rio do Cabelo tem a principal ponte de poluição nas nascentes, né? Por conta dos presídios de Mangabeira que jogam todo o despejo ali. Mas no Rio Jaguaribe é diferente. Além de ele ser muito maior, né? Ele tem quase 20 quilômetros de extensão, ele vai receber carga poluidora ao longo de todo o seu percurso. Então nós pensamos, será que é possível num rio muito mais poluído, né, de muito maiores dimensões, será que vai funcionar? E nós testámos em 2 trechos do Rio Jaguaribe, na comunidade Tito Silva e na comunidade São Rafael, e colocamos também lá uns módulos de biorremediação. E ao final de 15 a 20 dias, as pessoas que moram ribeirinho, elas já diziam que a água estava mais transparente e que tinha muito menos mau cheiro. Então, vê como é eficiente esse processo e como é rápido. Então, eu não preciso não sei quantos anos para poder o rio ficar bom. Muito, e aquela comunidade de São Rafael sofre demais. Eu já passei ali, já entrei ali dentro, entrei em algumas casas que ficam quase como palafitas sobre o rio. E quando chove, a água literalmente invade, o esgoto ali, né, do rio invade as casas daquelas comunidades, das pessoas que moram ali na comunidade. É bem triste a situação. Pois é, e tudo isso pode ser modificado, né? Cabe a nós podermos fazer essa diferença. Nós, junto com a própria comunidade, eu acho que as próprias comunidades têm que se envolver nesse processo de restauração ambiental. Então, um pouquinho aqui, fazendo uma fossa, cuidando de um processo de biorremediação no rio, né, onde está perto da sua casa. Então, todo mundo pode contribuir. Nós fazermos um processo realmente de gestão participativa e os resultados estão aí. A gente já testou com sucesso no Rio do Cabelo, já testamos experimentalmente no Rio Jaguaribe e deu certo. E agora vamos tentar expandir isso para outros rios e para o restante do Rio Jaguaribe. Ótimo. A gente viu que a senhora tem vários projetos, entre eles um dirigido para comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras, de pesca familiar. A senhora pode falar mais sobre esse projeto? Então, esse projeto especificamente é um que nós estamos montando e concorremos agora a esse fundo de casa, como eu já falei. Então, a ideia é a gente conseguir que os próprios ribeirinhos, né, os próprios pescadores,
eles sejam os padrinhos, né, os padrinhos do projeto de despoluição, porque nós já vimos que quando o rio melhora a qualidade, que os próprios peixes aumentam na diversidade e aumentam na quantidade. Então, isso é importante para os próprios pescadores. Então, a gente tensiona, esse projeto foi feito pensando no Rio Gramame, mas pode ser feito para qualquer outro rio, né? Então, se no Rio do Cabelo o pessoal começa a pescar, e é um rio tão pequeno, né, e raso, que a gente nem pensa que tem peixe ali, em outros rios que já são, nós sabemos que já foram importantes para a pesca, né, para a questão de segurança alimentar de muita família de pescador, então nesses locais com certeza vai dar certo. Interessante. Tenho mais perguntas para a senhora. Peraí. A gente viu que a senhora até falou no começo aqui da nossa conversa que a senhora tem um projeto de incentivo à instalação de fossas sépticas ecológicas. A senhora falou rapidamente que elas são instaladas, que colocam bananeiras. Qual o custo dessas fossas sépticas, aproximadamente? E quais os benefícios que elas trazem? A senhora acabou de dizer que a água cinza que tecnicamente antes era desperdiçada, ela pode ser usada na irrigação da agricultura, né, do agronegócio. Fala mais a respeito sobre a fossa séptica ecológica. Essas fossas, elas são propostas da permacultura, né? Elas já não são desenvolvidas por nós nem nada. Elas já são propostas pela permacultura. Elas entram como sequência da nossa tentativa de restauração dos rios. Porque nós vemos que um dos maiores problemas aqui no Brasil, aqui na Paraíba, aqui na nossa região, é esses esgotos que estão chegando no ambiente aquático. Então, se nós conseguirmos segurar esses esgotos na casa de cada um e fazer o tratamento local, nós teremos muito mais chance, né, de que esses nutrientes não cheguem no rio e que o rio, aos poucos, vai se recuperando, independentemente dos processos de biorremediação que a gente está falando. Nós fazemos os dois em paralelo. Mas essas fossas, elas são muito simples e muito baratas. Então, por exemplo, o círculo de bananeiras, que é para as águas cinzas, nós precisamos apenas cavar um buraco, não é impermeabilizado, não leva cimento. O único custo vai ser o cano de 50 milímetros que leva a água cinza da casa até dentro da fossa ecológica. Então, o custo é mínimo, né? Se eu pensar que vai ser uma vara de 6 metros, então é uns R$30. As outras fossas, que são as fossas das águas negras, né? Que são as fossas da água do bojo sanitário, já requerem uma impermeabilização, né? Essas são maiores. O tamanho dessa fossa vai depender do número de pessoas que moram na residência e essas fossas vão ser construídas com uma alvenaria, né? Vai ser com a própria caixa da fossa, normal, só que é mais rasa, ela é 1,5 m apenas de profundidade, ela pode levar uma coluna de pneus que vai fazer o primeiro tratamento, é a câmara de fermentação. Nessa câmara de fermentação vai ocorrer o primeiro tratamento biológico, na ausência de oxigênio, então muitos patógenos já morrem aí. A água vai sair dessa câmara de fermentação para uma camada de metralha, resíduos da construção civil. Repara, até agora a gente só gastou com a construção da caixilharia da fossa, né? Que pode... Está me escutando, doutora? Então, desculpa, eu não... Dessa vez tinha que ficar mais um rapidinho. Então, ela faz... É bem ecológica mesmo, né? Porque, além de ser barata, a pessoa economiza com os pneus, que antes eram lixo, está reciclando eles, está reciclando o lixo da construção civil, que são as metralhas, que às vezes as pessoas pagam para alguém levar para outro canto, que nunca sabiam onde ligar. Isso aí já pode virar um comércio, um negócio, né? A pessoa tem um depósito de metralha e revender essa metralha. Brasileiro é inteligente. Brasileiro já vai ligando uma coisa, não, eu pego seu pneu e revende o pneu para quem quer fazer a fossa ecológica. Que verdade. E olha que a procura por fazer essas fossas está aumentando muito. Então, a água que vai sair dessa câmara de pneus, ela vai para a metralha. Essa metralha, ela vai ter um efeito semelhante àquela cortina de plástico lá no ambiente aquático. Ela vai servir de substrato para o biofilme.
Só que o biofilme dessa vez, como não recebe luz, vai ser apenas um biofilme degradador. Vai ser bactérias, fungos que vão fazer a decomposição. Não vai ter algas, porque as algas precisam de luz. Essa água, como não tem como descer, ela vai subir. Ao subir, passa por outra camada de brita, depois uma camada de areia e terra. E em cima nós fazemos a plantação das bananeiras e de outras plantas que a pessoa queira fazer. Pode ser uma horta, né? Nós podemos estar produzindo os alimentos em cima desse ambiente. Por que é importante a bananeira? Porque as bananeiras são plantas que suportam uma grande quantidade absorvem muita água. E elas suportam um ambiente úmido. Além disso, elas têm um aspecto muito importante, que é a questão de ter uma grande taxa de evapotranspiração. Então, essa água que ela está absorvendo, ainda poluída, né, ela separa os nutrientes para o seu crescimento, e o excesso de água ela joga fora para a atmosfera na forma de água pura, de vapor de água. Então, nós estamos transformando esgoto em água pura para a atmosfera, plantas e alimentos. Então, é extremamente interessante essa fossa. Eu sou muito apaixonada por ela. É uma senhora tecnologia. Realmente. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta. Desculpa, respondendo a segunda parte da tua pergunta, que é em relação a preço. Nós construímos uma há uns 3 anos atrás e saiu perto de R$350. O mais caro que a gente gastou seria a brita, que a brita era 120 na altura, era R$120 o metro cúbico. Mas a gente usou resíduo de casa de marmoaria, casa de pedras ornamentais. Então ficou por R$50 o metro cúbico. Então a gente conseguiu com 300, R$350 fazer uma fossa para uma família de cerca de 4 pessoas. Então vê que é muito mais barato que uma fossa convencional. Então até para quem vai construir uma fossa convencional, em termos financeiros, é muito mais interessante fazer uma fossa ecológica. Realmente. E ela não enche. Você não precisa chamar o limpa-fossa, ela não enche. E além disso, né, não tem a necessidade, por exemplo, na fossa você pode ter, mesmo que tenha um saneamento básico, que transporte esse esgoto para uma estação de tratamento, aqui não tem essa necessidade, você não precisa coletar o esgoto, você não precisa transportar esse esgoto, você não precisa ter uma estação de tratamento de esgoto centralizada para receber todo o esgoto da cidade. Então, tudo isso você evita fazendo esse tipo de fossas ecológicas onde for possível. Além disso, a gente sabe que o nosso sistema de tratamento de esgoto ele não é muito eficiente, porque nós temos um sistema australiano, e o sistema australiano ele é baseado em lagoas de decantação. Então, apesar de fazer um tratamento, né, mas muitos nutrientes ainda continuam na água. Para isso seria necessário um tratamento biológico, que aqui não tem, que a gente não usa. Quer dizer, a maior parte das estações de tratamento não tem. Então, se tivesse um tratamento com lodo ativado, por exemplo, seria muito mais eficiente. Ou como algumas já existem no Rio de Janeiro, que utilizam tratamento terciário com plantas aquáticas e também aí melhora bastante o efluente gerado por essas estações de tratamento. Então, como nós não temos esse tipo de eficiência no tratamento de esgoto, o tratamento de esgoto domiciliar seria a situação perfeita, a solução perfeita para resolver esse problema. Evitaria a água a céu aberto. A gente sabe que aquela águazinha de torneira que não faz mal, mas fica com mau cheiro, junta mosca, junta mosquito, bactérias, fungos, então tudo isso causa doenças ao ser humano. Então tudo isso poderia ser evitado se as pessoas tivessem essas fossas ecológicas. Sim, sem dúvida. Com relação às políticas públicas, as que já existem, o que a senhora pensa? Elas são eficientes? A senhora acha que a gente precisaria de políticas públicas mais efetivas, que o poder público não tem se importado muito com esses temas? O que a senhora pensa a respeito? Das recuperações dos rios e também das fossas ecológicas. Então, infelizmente, os nossos gestores, eles não são tão envolvidos, né, com as questões ambientais como nós gostaríamos. Então, não há esse envolvimento, não há essa preocupação. Embora nós já tenhamos tido, assim, boa aceitação por alguns gestores públicos, tá? E nós estamos realmente até iniciando alguns projetos junto a Mamanguape, Bananeiras, enfim. Mas, em relação à biorremediação, né, à restauração de rios, a gente está começando a ter alguma abertura, inclusive aqui em João Pessoa.
Mas, em relação às fossas ecológicas, nós tentamos fazer isso em Salgado e São Félix, que eu tive um aluno que ele trabalhava na Secretaria do Ambiente, e parece que iam fazer um conjunto habitacional com 50 casas. Então, ele veio todo feliz comigo, professora, vamos já colocar as fossas ecológicas nessas casas. E eu fiquei toda feliz também, achando que ia dar certo. Só que depois eles disseram que o Inmetro, como são situações novas, ainda não tem a aprovação dessas metodologias. Então, a nível de construção, a nível de estrutura, eles não poderiam fazer esse tipo de fossas. Teriam que fazer aquelas que já são disseminadas como as que devem ser feitas. Então, acho que a nível de políticas públicas, nós precisamos, e estamos também já nos organizando nesse sentido, de que sejam feitas análises e estudos para que possam ser aprovadas, né, pelos órgãos essas fossas ecológicas. Porque elas realmente não têm problema de vazamento, né, tem muito menos problema de vazamento que outras, não tem um sumidouro, ela não vai gerar um resíduo que vá alcançar o ambiente, e elas não enchem, não precisa do limpa-fossa. Então, tem uma série de vantagens que acho que talvez burocraticamente a gente tenha que agir nesse sentido. Então, é nesse sentido que a gente vai ter que trabalhar agora na normatização desse tipo de novas construções que estão sendo propostas. Então, olha aí por que a nossa parceria com o direito é tão importante. Uma pergunta com relação a custos. Na sua opinião, é difícil recuperar um rio? Um rio como o Rio Jaguaribe. É difícil recuperar um rio? É muito caro? Então, nessas propostas que nós estamos fazendo, não é difícil. Embora haja a necessidade de nós aplicarmos ou construirmos muitas fossas ecológicas ao longo dessas residências que estão ribeirinhas ao rio. A questão da biorremediação dentro do próprio rio, ela também não é cara. Né? E a gente precisa que as pessoas que estão morando perto, elas possam estar auxiliando na fiscalização, né? Na divulgação, explicando para as pessoas o que é aquilo, para que as pessoas não tirem. Nós tivemos muito esse problema no Rio do Cabelo. Nós colocávamos as estruturas, e não sei se as pessoas achavam que era lixo, porque era plástico, garrafas PET, e aí iam lá e tiravam. Então, toda vez a gente tinha que estar colocando tudo para dentro da água novamente. Então, nós precisamos realmente dessa parceria com as comunidades ribeirinhas. É possível, acho que não é difícil, é só querer fazer. Então, as tecnologias estão aí, as metodologias estão aí, é simples, não é caro. Então, na hora que o projeto for abraçado, né, pelos órgãos competentes, porque nós precisamos comprar plástico, precisamos comprar os canos, precisamos de apoio, né, de alguma forma precisa de um apoio financeiro. Então, na hora que houver esse apoio, nós temos condição de melhorar não só o Rio Jaguaribe, como qualquer ambiente, a lagoa do Parque Solon do Lucena, por exemplo. Então, nós podemos fazer isso de uma forma simples e de baixo custo. A senhora acredita que num futuro assim distante, não vou falar no futuro próximo não, num futuro distante, vai ser possível nadar em rios urbanos? Eu acredito que sim. Eu espero que não seja tão distante quanto você está propondo. Eu espero que no futuro recente a gente consiga fazer isso. Como eu te falei, a questão de São Rafael e Tito Silva notou diferença na transparência da água com questão de 20 dias da gente instalar o sistema. Então, se a gente conseguir instalar o sistema agora em maior quantidade, com certeza a gente vai ter água mais transparente muito mais cedo. Ah, que incrível. Só basta, né? Políticas públicas, boa vontade da sociedade civil e respeito ao meio ambiente da indústria. Não é isso? Com certeza. E eu tenho fé que isso tudo vai se conjugar e a gente vai conseguir fazer. Amém, amém. A senhora quer dar mais algum recado para as pessoas que estão aqui nos acompanhando ou que vão nos assistir logo mais no nosso IGTV? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é que todos nós podemos fazer alguma coisa pelo ambiente. E quando nós fazemos algo pelo ambiente, fazemos por nós mesmos. Então, se temos um rio que não está com mau cheiro, né? Se temos um rio que está mais transparente, se temos um rio que vai ter peixe, quem vai ser beneficiado somos nós também. E na hora que a gente opta, né? Porque quando eu digo assim, nós somos responsáveis, é porque nós tomamos decisões. E eu posso tomar uma decisão, eu vou fazer uma fossa ecológica na minha casa. Então, para isso, quem tiver interesse, nós temos no Instagram, né,
@probex_saneamento, em que nós estamos dando toda a orientação, neste período, à distância mesmo. Várias pessoas já construíram suas fossas, né, com o nosso apoio, a nossa orientação, então é possível fazer isso. E eu gostaria de saber, eu gostaria de dizer que nós temos a força, né, nós temos o poder de fazer essa mudança. Então, cada um de nós pode fazer essa diferença, pode ser um gestor participativo na despoluição dos rios. Então, que isso é possível, não é caro, e é como já foi falado, é só querer fazer. Então, nós estamos à disposição, nós estamos dando toda a orientação possível, à distância, mas pode ser também pessoalmente, depois, individualmente, em cada caso, e nós estamos nos envolvendo bastante com algumas comunidades. No caso, agora, principal e mais imediato, nós estamos com um projeto de extensão, junto com a comunidade Tito Silva e São Rafael, né, e também com a ONG Milagre Sertão. Nós vamos instalar esses processos lá, essas tecnologias lá em Monteiro, no município de Monteiro. E lá é mais interessante, porque como tem pouca água, pouca disponibilidade de água, qualquer rio de água vai ser muito positivo. Então, é isso, nós somos capazes de fazer isso. Só depende de cada um de nós, né? Uma andorinha só não faz verão, mas uma andorinha com outra, com outra, com outra, já faz o verão. Então, a ideia é essa. É verdade. É nós fazermos a ação e que todas as pessoas tenham interesse. Tijolinho, tijolinho. Desse jeito. Grão a grão, enche a galinha o papo. Enfim, há muitos ditados que mostram que é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. E para isso só depende de fazer. Então, tá, eu agradeço demais, doutora Maria Cristina, pela sua contribuição, pela sua valorosa contribuição ao nosso projeto EGIMA, pelos ensinamentos que a senhora trouxe hoje, nesse tempinho que a senhora tirou para nós. Muito obrigada mesmo. Eu falo em nome de toda a equipe EGIMA, de todos os estudantes de Direito e de Engenharia Ambiental. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada. Dando mais um recadinho a quem está nos assistindo, tá? Essa live vai estar disponível logo mais no nosso IGTV, para quem perdeu, assistir, quem perdeu o comecinho e quiser assistir desde o comecinho, tudo que a gente conversou aqui, ela vai estar salva lá. Vocês podem ver esse vídeo e todas as outras lives que a gente já fez aqui com a EGIMA. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, gente, por ter acompanhado a gente e até mais. Tchau.